O Brasil ainda é um país muito pobre e o Estado ajuda a perpetuar esta pobreza. Essa triste realidade começa desde cedo. 47% das crianças até 14 anos estão na pobreza. Essas crianças recebem uma péssima educação pública e são condenadas a um futuro com menos oportunidades. Os que se formam dificilmente conseguem entrar na universidade. A chance de um jovem de uma família de baixa renda entrar na faculdade é de apenas 2%, enquanto em uma família rica é de 40%. O jovem que não teve uma boa educação básica e não conseguiu entrar na universidade precisa trabalhar. Somos o 109º país mais difícil de se montar uma empresa e o 3º mais complicado para se contratar um funcionário. Sem uma boa qualificação, conseguir um trabalho é mais difícil ainda. A solução para 39% da população é empreender, mas enfrentam toda a burocracia e impedimento do Estado. Esses jovens, agora adultos, começam a pagar os impostos. São necessários 153 dias por ano apenas para pagar impostos. E a carga tributária brasileira pesa especialmente sobre os mais pobres. Em troca, recebem péssimos serviços públicos. Sem dinheiro para colocar os filhos em uma escola particular, recorrem à educação pública e o ciclo se repete, perpetuando a pobreza. E como mudar essa realidade? Não há solução fácil, mas é possível. O primeiro passo é priorizar a educação básica e garantir um futuro de oportunidades para as próximas gerações. Para os jovens e adultos, é necessário um ensino técnico amplo e próximo do mercado. Não dá para ser tão difícil trabalhar e empreender. É necessário atualizar a nossa legislação trabalhista para o século XXI, reduzir burocracias, facilitar a abertura de empresas, a contratação de funcionários e muito mais. E os impostos? É urgente uma reforma tributária para simplificar a tributação e também cortar gastos como privilégios, subsídios estatais e assim reduzir o peso do governo nos nossos bolsos. Dessa forma, o Estado pode priorizar o essencial: educação, segurança e saúde. E para aqueles que estão em situação de miséria, precisamos fortalecer a rede de apoio como o Bolsa Família. Um novo Brasil é possível. Acompanhe o novo e os nossos eleitos. Pessoal, nosso último painel será com a Priscila Cruz, presidente da ONG Todos pela Educação, a ONG que faz um trabalho belíssimo, sem uso de recurso público, focado em melhorar a educação básica do nosso país. Ela é uma inspiração para o novo, por tratar o ensino básico como prioridade, trabalhar suas pautas com base em fatos, dados e evidências. A Priscila vai falar aqui hoje por cerca de 40 minutos, e então depois nós iremos ao almoço, lembrando que teremos food trucks aqui na área externa, para que nós possamos ser mais rápidos no retorno do evento. Ela vai apresentar hoje aqui o Manifesto Educação Já, uma iniciativa suprapartidária lançada pelo Todos pela Educação, que reúne diversas entidades e especialistas para elaborar uma proposta técnica de estratégia para educação básica e prioridades para o governo federal entre 2019 e 2022 na área. Então, peço a atenção de vocês, a colaboração também dos nossos mandatários que estão aqui na frente para que se juntem à plateia, sentem e assistam com atenção. Afinal de contas, é o nosso trabalho aqui no futuro que a Priscila vai estar apresentando. Priscila, muito obrigado pela presença aqui conosco, é um prazer te ter aqui. Venha ao palco, a palavra está com você. Olá. Bom dia. Bom dia. Gente, eu adorei isso aqui, adorei esse clima. Muito bom. Antes do almoço é bom dia, tá? Bom, quero agradecer o convite feito pelo João. Tem aqui a Luísa, que eu conheci recentemente. Todos os deputados federais, deputada federal do Novo, que eu cruzo o tempo inteiro lá no Congresso Nacional. A Janaína, o Daniel José, um monte de gente do Novo que vem nos ajudando. Eu acho que a gente também tem ajudado vocês a melhorar a qualidade da educação básica, como bem disse aqui o nosso vídeo. Então, eu quero agradecer esse convite. Porque, como disse o vídeo aqui, a nossa principal tarefa
de quem está agora influenciando os rumos do Brasil, e eu quero poder ser competente o suficiente para poder convencê-los disso, a principal e mais importante tarefa que a gente pode cumprir nesse período que a gente está pisando no Brasil é investir nas pessoas, fazer com que a educação básica de qualidade seja uma realidade para todas as crianças e jovens brasileiros. E eu vou falar um pouquinho sobre isso para vocês. E eu falo isso, João, a gente tem um amigo em comum que infelizmente faleceu no começo desse ano, que é o Fernão Bracher, e o Fernão falava assim, o Fernão era do nosso conselho do Todos pela Educação, ele falava assim, Priscila, eu não me conformo que o Brasil não investe nas pessoas. A gente tenta uma série de reformas, caminhos, mas aquilo que é o principal, que são as pessoas, que vão ser aquelas que vão fazer a mudança no Brasil, a gente contorna, evita, não faz direito. Então, é muito importante que a gente realmente coloque a educação como eixo central do nosso projeto de país. Por isso que eu tenho tanta esperança de estar aqui nesse espaço e falando aqui com todos vocês, porque o novo, e aí o novo não é só o Partido Novo, o novo que a gente vai construir no Brasil tem que ir nessa direção. A gente precisa enfrentar esse descaso histórico com a educação básica no nosso país. Então, o que a gente quer encontrar? Quero que vocês levantem a mão assim. Quem quer essa manchete um dia acordar, abrir o jornal e ver estampada essa manchete? Brasil acelera crescimento com forte redução das desigualdades. Quem quer? Quem quer essa aqui, ó? Queda vertiginosa dos índices de violência coloca Brasil entre os países mais seguros. Mais uma. Brasil lidera a produção científica de ponta e muda sua matriz econômica. A gente não quer ver isso? Só que é o seguinte, educação é cidadania, é segurança, é saúde, é empregos, é inovação, então a gente precisa produzir essa manchete aqui. Brasil é o país que mais cresce no PISA na última década e encosta na elite da educação mundial. Essa é a manchete que a gente precisa produzir. Essa é a manchete que todos nós precisamos todo dia acordar e pensar assim, o que eu vou fazer hoje para produzir essa manchete? E não é daqui a 30 anos. É daqui a alguns anos, como eu vou mostrar para vocês. É possível a gente fazer uma mudança substantiva no Brasil e na educação como consequência e causa, se a gente trabalhar direito. Fazer o novo é fazer direito à educação básica pública brasileira. Então, antes, para a gente começar esse papo, eu quero falar de 4 armadilhas, obstáculos, falácias que a gente ouve muito, vocês também devem ouvir muito isso por aí. Tá? Então, por isso que eu faço questão de começar aqui, antes de falar dos diagnósticos e saídas, vamos falar das armadilhas que muitos de nós, muitas vezes, estamos presos. Primeira armadilha, que a gente aumentou o investimento em educação, mas a gente não melhorou a qualidade da educação. Quem já ouviu essa frase alguma vez? Certo? Segunda frase, aí é o contrário. É uma outra turma que fala assim, ó, basta investir, o Thiago ouve muito isso lá, né? O Poit também, todo mundo ouve muito isso. Assim, não, tem que melhorar o investimento, tem que aumentar o investimento da educação. Se a gente melhorar e aumentar mais ainda, a qualidade vai vir, os resultados vão vir. A gente não ouve muito essa frase? A terceira falácia não, olha, é simples, é rápido melhorar a educação, basta ter vontade de seguir uma receitinha. Também não é verdade. E quarto, se cada um fizer a sua parte, estados, municípios, União, a educação avança. Então, eu vou falar um pouco sobre essas 4 aqui rapidamente. Primeiro, tem um gráfico aqui que eu quero pedir perdão para vocês, porque ele está ilegível, mesmo ele sendo grande, mas ele mostra que isso é um ponto muito importante, tá? Assim, eu ouço muita gente, como vocês também ouvem muita gente dizendo o seguinte, mas a educação brasileira, a educação básica não melhora. Puxa, a gente investe mais e não melhora nada a educação brasileira. Isso não é verdade.
E esse diagnóstico falso faz com que a gente tenha uma paralisia ou fique buscando poções mágicas, popozinho de pirlim-pim-pim, um monte de outros caminhos que não tem nada a ver com as evidências que mostram quais são os caminhos que a gente tem que tomar para melhorar a qualidade da educação. Então, é importante que a gente saiba, todos vocês saibam, que a educação brasileira vem melhorando. Não vem na velocidade que a gente quer, mas não é verdade que ela não está melhorando. Esse quadrante aqui, esse gráfico, ele é um gráfico do PISA, que mostra, nesse eixo aqui vertical, o crescimento dos países no PISA. Quanto que os países estão melhorando no PISA. O PISA, para relembrá-los, é aquela avaliação internacional de aprendizagem feita pela OCDE. É uma avaliação que o Brasil participa desde o começo e que consegue fazer com que a gente se compare com outros países. E eu vou falar de PISA outras vezes. Então, aqui na vertical é o crescimento do Brasil no PISA e na horizontal é a redução da desigualdade educacional no PISA. Tá? Onde que está o Brasil? O Brasil está ali naquele ponto amarelo, riscado de amarelo, que é o melhor quadrante que a gente podia estar. O Brasil é um dos países que mais melhorou no PISA, por mais que a gente ouça que, não é, que a gente está ruim mesmo, mas o filme está melhorando. O Brasil é um dos que mais melhorou no PISA, e o Brasil também é um dos que mais reduziu desigualdade. Essa ideia é importante porque quem mais melhorou no Brasil foram os alunos mais pobres. Isso é uma super boa notícia. Então, a gente precisa manter e acelerar, intensificar esse trabalho de melhoria do resultado educacional com redução da desigualdade. Porque todas aquelas manchetes que a gente quer resolver, que a gente quer ver um dia e ler, elas não vão acontecer se só a educação dos nossos filhos melhorar. A educação de todas as crianças e jovens precisa melhorar para a gente ter aquelas manchetes. Então, quando a gente fala assim, olha, a gente precisa brigar, lutar, batalhar pela educação da criança que a gente nunca vai ver na vida. Aquela criança que a gente nunca vai dizer para a gente assim, obrigada, olha, que bom que você me ajudou. Não é para essa criança, é para todas as crianças e jovens que a gente nunca vai nem conhecer na vida. Então, o Brasil vem melhorando no PISA. A gente ainda está muito mal, vou falar um pouco para vocês sobre isso. E tem um dado, já que a gente vai ter eleições municipais no ano que vem, tem um dado também muito positivo, que isso é mérito dos municípios, por isso que eu concordo com esse lema, com essa máxima de menos Brasil, mais Brasília. Na educação, isso realmente funciona. Desculpa, ao contrário. Errei. Menos Brasil... Mais Brasil, menos Brasília. Menos Brasília, mais Brasil. Na educação, isso vem funcionando, e a gente também tem que intensificar esse movimento de colocar mais ali na ponta, nos municípios, nos estados, cuidarem cada vez mais da educação brasileira. Sabe o que aconteceu em 10 anos? Então, quando alguém disser para vocês, mas a educação demora 30 anos, uma geração para a gente melhorar. Eu vou dizer para vocês, em 10 anos, de 2007 a 2017, a gente saltou de 28% das crianças no 5º ano com aprendizagem adequada em língua portuguesa para 60%. De 28% para 60% em 10 anos. Que outro indicador social melhorou tanto em 10 anos? Então, é importante que a gente saiba esses bons resultados também, porque vale a pena trabalhar direito e trabalhar muito pela educação. Os resultados vêm. Tá? Então, essa aqui é a primeira notícia que eu quero dar para vocês. Ainda na questão do investimento, o Brasil investe muito agora? Agora a gente está investindo bastante. Agora a gente está. Só que a gente não investiu esse tanto todo o tempo. Tá? Então, aqui, o Brasil é essa linha amarela. Amarela é sacanagem, né? Porque amarelo não dá leitura nenhuma, né? Para quem está ali no fundo. Então, eu vou dizer para vocês. Então, eu vou colocar aqui, média dos anos 50, a gente investia 1,6% do PIB em educação. Depois 2,2%, 2,7%, 3,1%. Depois, ali, dos 80 para os 90, a gente teve um aumento mais expressivo, então de 3,1% para 4,3%, 4,5%, e agora a gente investe 5,8% do PIB em educação. Então, hoje a gente investe o que a média dos países da OCDE investe em educação. Só que eles já investiam isso antes. A gente passou a investir
Isso faz muito menos tempo. Eles resolveram problemas na educação, construção de escolas, formação de professores, colocar todo mundo, né, garantir a matrícula, 100 anos antes da gente. A alfabetização, 100 anos antes da gente. Então, a gente tem um atraso histórico e a gente começou a investir mais em educação agora. A gente precisa melhorar a gestão desse recurso para conseguir ter resultados? Sem dúvida nenhuma, e esse é o meu próximo ponto. Então, quando a gente diz o seguinte, então, o primeiro eu já falei para vocês, a gente começou a investir mais, é recente, e não é verdade que a gente não tenha bons resultados. A gente tem, mas a gente precisa melhorar muito mais. Agora, o outro ponto, que é uma falácia também, que é muito irritante, e que a gente ouve, que é a bandeira do mais dinheiro. Mais dinheiro, que a gente ouve isso muito na Câmara, né? Sempre, sempre. Mais dinheiro, mais dinheiro. E o todos é contra, e a gente apanha muito por ser contra isso. Porque, na verdade, a gente já está no patamar, certo? Com esse patamar, a gente teria que ter um resultado muito melhor. Essa aqui é a dispersão dos resultados dos municípios brasileiros em relação ao investimento per capita, por aluno, tá certo? Então, aqui a gente tem, no eixo horizontal, os gastos por aluno e, no eixo vertical, o IDEB do ensino médio, o IDEB do município desses alunos, tá certo? Então, o que a gente tem? A gente tem uma dispersão enorme. A gente tem muitos municípios com IDEB alto. Vocês conseguem ver isso? A gente tem aqui, bem ali em cima, municípios com investimentos completamente diferentes por aluno, com IDEB alto. A mesma coisa, municípios com investimentos muito diferentes, com IDEBs muito baixos. E a gente tem essa porção aqui, que são municípios que investem muito por aluno, com um resultado baixíssimo. E que isso acontece no Brasil. Então, a desigualdade de gestão, de capacidade de produzir resultados, varia demais. Aí vocês devem estar perguntando, o que são esses pontinhos vermelhos? Alguém sabe? Alguém chuta? Ceará, boa, parabéns. Isso aí. Ceará. Ceará é o estado onde a gente reúne os menores investimentos com o resultado mais alto. Então, a gente tem que olhar para o Ceará. O Ceará está fazendo um ótimo trabalho, né, os seus municípios, um ótimo trabalho na educação. Sabe quantos, das 100 melhores escolas brasileiras de 5º ano, quantas são cearenses? Chuta. 36. 76. Quem que falou 76? Ali, ó, ganhou. 76 das 100 melhores escolas brasileiras são do Ceará. Então, o que o Ceará faz? Eu vou falar sobre isso. O que o Ceará faz? Ele faz tudo direitinho. É isso. Não tem muito segredo, eu vou falar para vocês sobre isso. Bom, e eu quero finalizar falando sobre também 2 falácias aqui bem rapidinho. Uma é que é simples. Educação é simples. Professora, professor, basta ter jeitinho com criança, com jovem, basta dar umas horinhas ali de complementação pedagógica. Qualquer um pode ser professor e dar uma boa aula. A gente ouve muito isso. Isso é uma desvalorização tremenda. Quem já experimentou ser professor ou professora de uma sala de 35 alunos e garantir a aprendizagem de todos, sabe que não é fácil. Não é fácil. E a formação de professores que a gente dá no Brasil é horrorosa. A gente já atrai os piores alunos do ensino médio para serem os professores. E a formação é horrorosa. E depois joga lá na sala de aula. Toda a cadeia de política educacional, ela é muito complexa. E tem uma ideia que é muito importante, que é a seguinte: existe sequência para as coisas. Tá? Existem as políticas que a gente tem que fazer agora. Existem as políticas que a gente tem que fazer daqui a 2 anos, depois daqui a 2 anos de novo. Não dá para pular etapa. E, de novo, tomem cuidado com modismos, ou com ideias, ou com políticas públicas que parecem que vão pular as etapas todas e vão produzir um resultado maravilhoso. A gente não tem isso no mundo ou no Brasil. Tá? O dia que vocês descobrirem isso para mim, por favor, me contem, porque isso não tem. Tá? Então, tem que entender a complexidade e o sequenciamento das políticas. E a última é muito simples:
parece que assim, se cada municípiozinho fizer a sua parte, se cada estado fizer a sua parte, se o governo federal fizer a sua parte, está tudo ok. Só que a gente tem um sistema de educação que ainda não está regulamentado. O Tiago tem conversado muito lá na frente, parlamentar da educação, sobre o Sistema Nacional de Educação. A gente precisa integrar União, estados e municípios, iniciativa privada, sociedade, para conseguir entregar essa educação de melhor qualidade. Bom, passei, espero ter conseguido, pelo menos uma parte, convencer vocês de que existe muita falácia, muito diagnóstico equivocado na educação brasileira. Então, vamos partir aqui direto para situação, soluções e considerações finais. Bom, isso aqui é um resumo, tá? Eu podia ter trazido 1 milhão de outros gráficos, eu trouxe alguns para vocês, que eu acho que são os mais fortes e aqueles que mais dizem sobre a educação brasileira. Primeiro, de cada 100 alunos que ingressam na escola, no primeiro ano do ensino fundamental, 90 concluem os anos iniciais, que é o 5º ano, a antiga 4ª série, o primário, para quem é dessa época como eu. Nessa etapa, o que a gente tem? Lembra que eu falei que a gente saltou de 28% para 60% de aprendizagem de língua portuguesa? Está aqui, ó, 60%. Língua portuguesa, a barrinha laranja. Matemática é 49%. Tá? Abaixo de 50%, um horror. Tá? Mas esse aqui é o melhor dado que a gente tem da educação brasileira, por enquanto. Tá? E aí, como que a gente termina esse fluxo da educação básica? Então, de 100, 90 concluem o 5º ano. 76 concluem o 9º ano, que é o antigo ginásio. Nesse antigo ginásio, nesse 9º ano, 39,5% tem aprendizagem mínima adequada em língua portuguesa e 21,5% em matemática. E aí vem a nossa tragédia. Aqui, desculpa, eu não tenho boa notícia. Que adoraria ter boa notícia para o ensino médio. Mas o ensino médio, que é a etapa final, que é quando a gente entrega o jovem para o mercado de trabalho, que é quando ele começa a sua vida adulta, essa entrega que eu chamo... Aí é onde a gente tem que marcar o gol. A gente marca o gol no ensino médio. É no final da educação básica. A gente tem essa situação que só 64 dos 100 concluíram o ensino médio, 29 dos 64, não é dos 100, tem aprendizagem adequada em língua portuguesa e 9% em matemática. Eu vou falar de outra forma, os mesmos números, só que de outra forma. Em 2000, 19 anos atrás, 2.580.000 bebês nasceram. Desses bebês todos que nasceram em 2000, 1.650.000 terminaram o ensino médio. Olha isso. Olha quanto que a gente perdeu do meio caminho. E desses 1.650.000 bebês, né, que agora já tem 19 anos, 148.608.000 têm aprendizagem adequada em matemática. Olha o quanto que o Brasil está jogando fora. O desperdício de gente. E aí, voltando de novo, se a gente vai melhorar investindo em gente, são as pessoas que vão fazer um Brasil melhor, de 2.580.000 bebês em 2000, só 148.000 concluíram o ensino médio e têm aprendizagem mínima adequada em matemática. Mínima. Quando eu falo mínima, é isso aqui. Aqueles 148.000, o que eles sabem fazer... Eles conseguem calcular juros sobre uma compra, a prestação e empréstimo bancário. Eles sabem fazer um cálculo de juros compostos. Essa é a matemática que eu estou falando. Não estou falando aqui de cálculo diferencial, grandes coisas. Estou falando de uma matemática simples. Então, quem é empresário aqui? Quem, além da atividade no novo, está no mundo empresarial? Quem sente falta de mão de obra qualificada? Todo mundo. Mas por que será? Nem a matemática básica a gente está conseguindo garantir para as crianças brasileiras. Eu não consigo imaginar nada mais importante, revoltante, nada me traz mais indignação, e é por isso que eu estou no Todos para a Educação, do que esse número aqui. Eu acho que enquanto a gente não quebrar isso, João, enquanto a gente não quebrar isso, todo mundo que está aqui no novo, e que quer fazer um novo,
e quer romper com o antigo, que o antigo era não investir nas pessoas. O novo é apostar nas pessoas para a mudança do Brasil. Falando de PISA de novo. Então, lembra o PISA, aquela avaliação internacional de desempenho dos alunos em provas de linguagens, né? O Brasil faz a prova de português, os Estados Unidos faz a prova de inglês, a França faz a prova de francês, matemática e ciências. Tá? Isso aqui é o resultado condensado de leitura, matemática e ciências. O Brasil é essa barrinha aqui, a verde, tá certo? O Brasil está atrás do Peru no PISA. O Peru ultrapassou o Brasil. O Peru era atrás da gente, o Peru ultrapassou o Brasil. A barrinha outra aqui é a OCDE, é a média dos países da OCDE. É onde a gente quer estar, para, de novo, produzir aquelas manchetes que a gente quer, certo? Bom, o que isso tem a ver com crescimento econômico? Que eu vou voltar para esse assunto aqui para vocês. Porque crescimento é importante. Alguém não concorda com isso? Por que o Brasil também não consegue fazer um monte de coisa? Porque a gente está nesses voos de galinha há muito tempo. O Brasil, essa década agora, é a pior década em termos de crescimento econômico dos últimos 150 anos do Brasil. Alguma relação com a educação? Toda relação com a educação básica. Esse aqui é um gráfico que o Eric Hanushek, que é um professor de Stanford, ele produziu com microdados do Brasil e do mundo inteiro, da prova do PISA e dos dados de crescimento econômico desses países ao longo de muitos anos. E o que ele mostra é que não é escolaridade. Essa é outra falácia. Se alguém disser o seguinte, mas a escolaridade do Brasil aumentou, mas a produtividade não melhorou. A gente ouve isso, certo? Isso é uma falácia, por quê? Ou é uma frase incompleta. Porque o Brasil melhorou na escolaridade, mas a aprendizagem não melhorou tanto, como a gente deveria ter com o aumento da escolaridade. Então, quando a gente faz a reta, a curva, relacionando aqui na horizontal, é o desempenho dos países no PISA. E aqui na vertical é o crescimento econômico desses países. O que a gente tem é uma correlação muito forte. E o Brasil está ali com potencial não colocado a serviço, porque não consegue garantir qualidade da educação, para o crescimento econômico. Sabe quanto que isso daria se a gente melhorasse hoje? Olha que incrível isso. Um país que não consegue crescer. Se a gente conseguisse subir 100 pontos no PISA, que é difícil, mas é possível, eu vou mostrar para vocês. Se a gente crescesse 100 pontos no PISA, a gente acrescentaria todos os anos, de forma cumulativa, um crescimento de 2 pontos percentuais no nosso PIB. 2 pontos percentuais num país que estava em recessão. Ainda está um pouco. Vai crescer quanto nesse ano? Imagina o que seria colocar 2 pontos percentuais de crescimento no PIB se a gente cuidasse da educação. Então, esse é o dado que relaciona a educação com o crescimento econômico. Então, vamos lá. Dá para mudar. Não é algo que, puxa, mas é difícil, não vai dar certo, as pessoas não querem, o governo não quer, também é outra falácia, né? O governo quer as pessoas ignorantes. Gente, não é isso. Dá para fazer, a gente vem fazendo lentamente, a gente precisa acelerar. O que a gente tem de diferente agora, que me dá esperança? Assim, e mais do que esperança, assim, acho que eu tenho muito otimismo de que a gente vai conseguir chegar lá. Primeiro, a gente tem muito diagnóstico, a gente tem todos os dados. O Brasil é o segundo país que mais avalia os seus alunos, a gente só perde da China. A gente tem número para tudo, a gente sabe tudo o que está acontecendo nas escolas brasileiras. Então, não é por falta de diagnóstico. Não dá para a gente se enganar com um diagnóstico falso. Fake news na educação é feio pra caramba, porque tem muito dado, é só confrontar. Segundo, a gente tem políticas de base que foram construídas nos últimos anos, são todas muito recentes. E eu vou passar aqui para vocês as últimas que o Todos pela Educação foi a organização que iniciou essas grandes reformas, né? Eu acabei não falando muito do Todos, depois eu posso falar um pouquinho mais para vocês, para quem se interessar, posso falar aqui depois.
Mas o Todos ele é uma organização que é um think tank, mas também faz advocacy para fazer política pública avançar no Brasil. Então, essas políticas todas mais recentes, elas aconteceram já no Brasil. A gente não tinha isso tudo. Tá? Então, avaliações, indicadores, o IDEB. Né? O IDEB começou no Todos pela Educação. A obrigatoriedade de matrícula de 4 a 17 anos, 1 milhão de crianças entraram na escola depois dessa medida, o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, o PNE, o novo ensino médio, a Base Nacional Comum Curricular, enfim, tem várias coisas que aconteceram nos últimos anos. Mas, para além disso, vem o que a gente tem de mais importante, que a gente tem evidências do que funciona. A gente sabe o que funciona no Brasil. A gente não precisa ir para a Finlândia, para a Coreia do Sul, para Portugal. Claro que é importante a gente ficar sempre de olho no que os outros países estão fazendo, mas em território nacional a gente produziu soluções que a gente precisa escalar as soluções que a gente já tem. A gente já tem, então, essas evidências, experiências de sucesso, e a gente tem recursos, como eu já mostrei aqui para vocês. Então, dá para fazer, é possível. É possível, gente, até 2030, a gente fez um plano, que é o Educação Já, que é um planejamento estratégico. Alguém estava falando aqui dos 4 Ps, assim, usar o ferramental que a gente já tem de planejamento, de diagnósticos, a gente colocou tudo isso a serviço, a gente olhou o que funcionou no Brasil, e a gente não foi olhar a historinha, porque, em geral, principalmente na imprensa, a gente ouve muitas historinhas. Olha, o prefeito XPTO fez isso, depois ele aprovou tal coisa. Tal. Não é isso. O que a gente tem que identificar são os fatores críticos de sucesso. Quais são os fatores que explicam o sucesso daquela iniciativa? Esquece a historinha. A historinha, cada município, cada estado vai fazer a sua história. Mas os fatores críticos de sucesso, a gente tem todos mapeados, a gente organizou isso no tempo, para que, até 2030, a gente consiga aumentar 50 pontos no PISA, para depois conseguir aumentar mais 50. Tá? Então, é possível. Quais são as principais medidas do Educação Já? São essas 7. Eu vou passar muito rapidamente nessas 7. Primeiro, governança e gestão, óbvio. Quem acha que a educação está bem gerida? Acabei de mostrar para vocês o gráfico de dispersão. Tem capacidades de gestão completamente diferentes e dispersas no Brasil todo. E aqui a gente também está falando de governança, que é o Sistema Nacional de Educação. Financiamento, a gente tem discutido muito no Congresso Nacional, o novo Fundeb, outros sistemas de financiamento. O Daniel José, aqui no estado de São Paulo, o uso do ICMS também para poder criar um incentivo a melhores resultados. Então, o financiamento ele é, sim, uma ferramenta importante para a gente conseguir melhorar os resultados. Não precisa aumentar, mas o que a gente precisa é usar melhor. A Base Nacional Comum Curricular, que a gente agora tem um currículo, tem que chegar na ponta, nos alunos, então tem todo um sequenciamento das ações que a gente precisa fazer em todo o território nacional para fazer chegar a BNCC lá na sala de aula. Eu vou parar nesses 2 aqui, então eu vou subir, ensino médio. Alguém falou aqui de educação profissional técnica, com certeza, a gente tem 12% dos jovens do ensino médio estudando em escolas profissionalizantes, a gente precisa chegar em 40%. 40% é o número razoável que a gente encontra na Europa, nos países da OCDE. A gente precisa chegar em 40% no mínimo. Tem o novo ensino médio e tempo integral no ensino médio também. Essa é a grande evidência para ensino médio hoje no Brasil, é o tempo integral. A alfabetização, a gente tem o caso do Ceará, a gente tem o caso de Sobral, a gente tem todos os fatores críticos de sucesso mapeados e transformados em política pública para todos os municípios brasileiros. Então, para quem aqui for eleito, as próximas eleições, conte com a gente sabe como garantir a alfabetização de 100% das crianças nesses municípios. E eu vou falar aqui de 2 temas um pouquinho mais. Primeira infância. Cadê a Janaína? A Janaína, a dama da primeira infância. Você também aqui, ó. Primeira infância. Só um pouco aqui para vocês. Sabe quanto que a escola responde pela aprendizagem dos alunos brasileiros? Então, quando eu falo assim, pegar
a escala do SAEB Prova Brasil. Quando uma criança tem uma nota de 200 na Prova Brasil, sabe quanto que é efeito escola e quanto que é o efeito background, né, que é o efeito do nível socioeconômico, aquilo que ela aprende fora da escola, aquilo que ela vive na família? 50%. 100 pontos é aquilo que ela vive fora da escola. Os outros 100 pontos é aquilo que ela aprende na escola. Então, não dá para a gente ignorar metade do desempenho da criança, da aprendizagem, que acontece fora da escola brasileira. E primeira infância é fundamental. 90% da arquitetura cerebral de todos nós, dos nossos filhos, dos nossos sobrinhos, dos nossos netos, 90% é formada até os 3 anos de idade. 90%. E a gente ouviu aqui também alguém falar sobre suicídio. Sabe o que acontece nos lares mais pobres? O estresse tóxico. O estresse tóxico, ele acaba com o desenvolvimento cognitivo, social, emocional e físico das crianças. Então, a gente precisa cuidar da primeira infância urgentemente. A gente está aí desperdiçando uma grande parte de vidas, de potenciais singulares, porque aquela vida é única, só aquela vida é capaz de dar aquilo que ela vai dar, porque a gente não está cuidando das crianças dos 0 aos 3 anos. Tá? E por último, professor. Gente, eu vou dar um resumo para vocês aqui da situação de professores no Brasil. A gente, em geral, acha que professor é um problema. Professor não é o problema. Professor é a solução. Isso aqui não é uma fala sindical, isso aqui não é uma fala corporativista, muito pelo contrário. Professor, ele deveria ser o principal profissional desse país. Os países todos que estão lá na frente do PISA, é assim que eles tratam o professor. O problema é que no Brasil, a gente tem quase que o dobro dos professores necessários. A gente não precisaria ter tanto professor. Tem muita contratação que não é necessária. Então, de novo, é gestão. Depois, sabe quem são os futuros professores? Aqueles que tiveram as piores notas no Enem. A gente está conseguindo atrair para a carreira docente os 30% piores desempenhos do Enem. Esses são os futuros professores. Aí eles vão para a faculdade, vão fazer pedagogia, licenciatura. Sabe quantos hoje fazem licenciatura só EAD? Só no computador vendo texto PDF e PowerPoint? 53% dos futuros professores. A gente está formando por EAD uma profissão que é prática. Não tem que ter EAD? Claro que tem que ter EAD, mas não pode ser 100% de EAD. A gente está formando os professores das futuras gerações, que já não foram bons alunos, por EAD, um currículo, eu vou carregar na tinta aqui, um currículo horroroso, um currículo que não tem nada a ver com a prática docente. Eles aprendem um monte de coisa que não tem nada a ver com aquilo que eles vão fazer depois, na sala de aula. Eles vão ter que enfrentar uma sala de aula com alunos completamente em pontos diferentes de aprendizagem. E aí, qual que é o resultado? Esse que a gente tem visto. Então, investir em professor é investir para que toda essa cadeia de atratividade, formação inicial, formação continuada, carreira e condições de trabalho se elevem, mas também a gente cobre resultados dos professores. Hoje, a gente não cobra nada de resultado, também não dá nada para eles, e a gente está super feliz, porque, afinal de contas, nossos filhos estão em escolas particulares. Não é assim que a gente vai fazer a educação brasileira melhorar. Então, a gente precisa investir nos professores e também passar a cobrar muito mais resultados. Então, basicamente, essas são as 7 grandes categorias de políticas públicas. Elas estão aqui, não é para vocês lerem mesmo, porque é muito texto, mas para cada uma delas a gente desdobrou em 24 medidas. Então, depois, quem tiver interesse, essas 24 medidas, elas estão, em parte, sendo endereçadas lá no Congresso Nacional, no Ministério da Educação, nos estados, junto aos secretários estaduais, nos municípios e até no Ministério da Economia, porque Fundeb é Ministério da Economia também. Então, essas 24 medidas, elas estão em andamento no Brasil, para que a gente consiga chegar, em 2030, com 50 pontos a mais no PISA.
Então, eu quero finalizar aqui com essa mensagem curta e grossa, mas que é o seguinte: é importante. Alguém acha que a educação básica não é importante? É possível a gente melhorar. A gente já sabe, a gente tem os instrumentos que a gente não tinha há 10 anos. Hoje a gente tem os instrumentos para melhorar. Ela faz sentido. Ela faz sentido para a gente. Ela faz sentido para vocês, que são do novo, que querem fazer um novo Brasil. Ela faz sentido para um Brasil que nunca conseguiu, com nenhuma reforma, garantir desenvolvimento social e econômico sustentável, porque nunca investiu nas pessoas. Ela faz muito sentido, gente. E a questão é que a educação, ela é importante da boca para fora. Não sejam essas pessoas que falam da educação, da importância da educação da boca para fora. Façam acontecer. Essa é a grande, talvez a maior contribuição que o Novo pode fazer para o Brasil. É transformar a retórica numa atitude, numa ação concreta, verdadeira, profunda e que mude de verdade a cara do Brasil. E a gente sabe como. Então, é possível a gente fazer isso acontecer. A gente precisa fazer isso acontecer. Quero aqui fazer o meu apelo para que todo mundo que está aqui nessa sala, com essa energia tão boa, a gente assuma esse compromisso de sair da retórica de que educação é importante. Claro, pode deixar, não, sem dúvida. Para realmente botar a mão na massa, porque a gente consegue fazer tudo isso com vontade política. Dá trabalho, é difícil, você pisa no calo dos outros, você tira muita gente do seu lugar, da sua zona de conforto, mas no final vale a pena. É só assim a gente vai entregar um Brasil melhor, porque educação muda tudo e muda para melhor. Muito obrigada.